Olá, bom dia. Hoje é o último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2020. Acabou o ano, é isso mesmo. Hoje é o último dia, está acabando, estamos vivendo agora realmente as últimas horas do ano de 2020. Um ano que foi bem maluco, né? Um ano que a gente começou ouvindo falar de um vírus na China e pouco tempo depois o vírus havia se espalhado pelo mundo inteiro. E está dando trabalho até agora, né? E parece que ainda vai demorar um pouquinho para poder resolver essas questões aí do vírus, né? Bom, deixa eu ver quem está aqui conosco. A Paty Lopes está por aqui. Quem mais? A Elunay Cardoso também. A Beatriz Souza. A Aurita também conosco. A Viviane. Roberts 20, né, também conosco. Marília Tomazini. A Morgana Amorim também. A Crislin também conosco. O Jay. O Jubo Senhor também, 49 Souza também conosco. Quem mais aqui, ó? Solange, Rúbia Maia, Emília Soares também. Anaísa Nutri Gouveia também conosco. Beauty Mania Tatuapé também. Crislin, bacana, pessoal. Sejam bem-vindos. Signalva Rodrigues, é isso mesmo, Signalva Rodrigues também. A Sandra Serafim. Cláudia Lima, Solange, Calu Fontoura, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu falar algo para vocês aqui. A Elunay quer participar. A Elunay, ela queria contar para a gente um pouquinho, né, do que aconteceu com ela nesse ano, né? Então vai ser muito legal, Elunay, conversar contigo. Daqui a pouco eu te chamo. Muito bom. Deixa eu contar para vocês uma coisa aqui, ó. Matéria de ontem falando a respeito do número de mortos do coronavírus, né? Traz um dado assim preocupante em termos de número de mortos em 24 horas, né? Claro que nós vamos ter aí um número subestimado, amanhã é feriado, então não vai fazer a contabilidade direito, então não vai dar para saber exatamente qual foi a média móvel aí normal, né, de mortos, né, da semana. Porém, o Brasil ontem registrou 1.224 mortos. Bastante, né? Um número expressivo. Chegamos a 193.900 mortos. E nesse caso, nós tivemos esse número de mortalidade que havia sido alcançado, né, de 1.224 somente no mês de agosto. Ontem nós estávamos com um número de mortos que era semelhante ao número de mortos do mês de setembro. E aí nós vínhamos caindo, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, foi caindo. Quando chegou no mês de dezembro, a coisa começou a subir de novo. O que aconteceu, né, nesse momento para que voltasse a crescer o número de mortos, né? Bom, nós tivemos aí 2 eventos, né, que gerou aglomeração, querendo ou não, que foram as eleições, né? Isso gerou uma aglomeração e percebam que antes, né, de finalizar as eleições, não se falava em fechar novamente comércio, em as pessoas ficarem dentro das suas casas, né? Não, tudo tranquilo, né? Claro que ali a coisa já estava descambando, porém tinha que ocorrer as eleições, né? Então deixaram para contar, né, para a gente que estava aumentando o número de mortalidade de casos só depois, né? Então é assim que a coisa funciona. E tivemos esses 2 eventos. Vieram agora as festas de fim de ano, nós tivemos o Natal também. Provavelmente teve muita aglomeração nesse período, não tenho dúvida. Mas eu vi uma matéria aqui falando de uma festa no Rio de Janeiro e a lotação de pessoas nessa festa gerando revolta, né, da própria população do Rio, né? E se vocês verem, é assim, a imagem é assustadora, né, do número de pessoas aglomeradas, né? E eu fico olhando para isso daqui e fico pensando, que juízo que nós temos, né? Estão falando que as vacinas aqui no Brasil vão começar a ser liberadas somente na metade do mês de setembro, ou de fevereiro. E aí, no caso, nós temos ainda mais 1 mês e meio,
né, para começar a vacinação. A vacinação não começa pela população em geral. Ela vai começar pelos profissionais de saúde, depois as pessoas de grupo de risco, e vai seguindo uma sequência. Ou seja, para chegar para mim, para você, isso vai demorar muito tempo, né? Talvez 6 meses, talvez um ano, não sei. Mas essas aglomerações, elas são assustadoras, né, de ver. O número de pessoas aglomeradas que você olha aqui, você não consegue acreditar que isso daqui é uma foto recente no período da pandemia, né? É assustador. Então, assim, ou a gente cria juízo, né, como população, não estou falando eu e você, mas como população, ou a gente cria juízo, ou nós vamos ver ainda, né, infelizmente, muitas famílias chorando pelos seus mortos devido ao coronavírus. A população não tem um pingo de juízo, né? O pior é que depois reclamam do governo, né? Claro que o governo tem sua parcela de culpa também nesse processo, mas pior do que o governo é o que o povo tem feito, né? Bom, eu vou falar com a Elunai, né? Ela tem uma história bem bacana para poder compartilhar conosco. Vamos ver se dá certo aqui, ó. Aguardando o Elunai. Enquanto isso, eu vou cumprimentando as pessoas que estão aqui, ó. A Cláudia Lima conosco aqui também, Zena Santana, a Marília Tomazini. Ela pergunta, fala assim, mel não pode aquecer no mingau que vai ao fogo. Eu colocava, não é o ideal aquecer o mel. O ideal é que você coloque e adicione o mel ao final, né, quando você já está ali finalizando o seu mingau. Aí você pode, mas no início não. Mel não deve ser aquecido, sofre reação de Maillard. A Sueli Schmitz conosco também, a Vivi Fernandinha, a Cris Almada, a Analícia Neves Bueno conosco também. Eita, tô aguardando Lunai. Cadê você, Lunai? Tem que dar certo, hein? Não deu. Vamos ter que chamar de novo. Tem que dar certo. Hoje tem que dar certo. A Lunai disse que poderia participar um dia que ela não estivesse trabalhando. E ela hoje não está. Seria ótimo conseguir conversar com ela hoje. Cadê você, Lunai? Vamos ver quem mais está aqui. A Márcia Pereira aqui conosco também. Interage Esperança também conosco. A Tânia Araújo também. ADAL 834 conosco também. A Emília está dizendo assim, ó, graças ao Senhor estamos vivendo o último dia do ano de 2020. Continue nos abençoando, isso mesmo. Estar vivo nessa época aqui já é um presente de Deus, viu? Pelo número de mortes que a gente tem tido, pelo número de pessoas sofrendo. Ai, 2 tentativas e nada com a Lunai. Hoje precisava dar certo. Que pena. Bom, uma pena. A Paty Lopes está pedindo para participar também. E logo abaixo, a Calu Fontoni. Então vamos para a Paty Lopes, ver se dá certo. Se não der, a Calu já fica aí, né, na ponta da agulha. Que pena que não deu certo pelo Lunai. A história dela é muito legal, pessoal, para poder contar. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, Paty. Hoje eu queria muito ter conseguido falar com a Elunai, né, porque ela trabalha e hoje ela estava de folga, né, pelo jeito ali, porque ela pediu para participar. E ela tem uma história bem bacana, porque há um ano atrás, exatamente, ela estava sendo internada no hospital com um infarto, né? No dia 25 de dezembro, ela recebeu alta, né, desse infarto que ela teve. E ficou aí mais ou menos uns 6 meses sem mudar o estilo de vida dela, só recebendo puxão de orelha do médico. Até que no meio do ano ela começou um processo de mudança, depois começou a assistir o Today, assim por diante. E ela já tem, eu acho que uns 12, 13 quilos de redução de peso. Ia ser legal ouvir a história dela. Mas outro dia a gente escuta direitinho ela contando. Vamos lá, Paty, em que eu posso te ajudar? Eu gostaria de estar verificando os meus últimos exames Uhum. e eu preciso muito de uma orientação sobre dieta anti-inflamatória. Sim. Por questões assim de suspeitas de endometriose. E eu queria também saber se esse tipo de problema é algo autoimune.
Uhum. se a questão só da alimentação anti-inflamatória, suplementos já ajuda. É, ajuda, mas não é autoimune não, viu? Quem dera fosse, né? Se fosse autoimune dava para evitar, né? É uma coisa que a gente controla, né? Endometriose, mas não tem assim algo específico que diga qual é a causa da endometriose, né? Até hoje não tem uma causa específica, né? Então tem mulheres que vão sofrer, outras nunca vão ter, né? E aí a gente vai tratar. Você está falando de onde, Paty? Falo de Volta Redonda, Rio de Janeiro, interior. Ah, pelo sotaque eu vi que era dessa região aí. Não tem o S tão proeminente, mas deu para lembrar bastante. Parece mais mineiro, né? É, parece, mas também Rio de Janeiro e Minas estão próximos. Isso. Fazem divisa em algumas regiões. Vamos lá então, o que você tem de exame aí? Eu tenho o hemograma completo. Aí eu posso te falar dos leucócitos. Pode. Começa por aí. Leucócitos, 5.350. Ok, tá muito bom. Teria que ser pelo menos 4.500, então tá ótimo. É, plaquetas, 221. Tá muito bom também, parte de plaquetas. Ainda no A, pla, hemograma, oh, desculpa. a, pla, a plaqueta, assim, é considerável baixo quando abaixo de 150? Isso, abaixo de 150. Nesse valor seu, você está longe do mínimo, né? Está num valor muito bom. Tá. Aí agora, glicose, né? Ok, Glicose 84. tá bom também. Ureia 33. Tudo bem, tranquilo. Creatinina 79. Tá tranquilo. Colesterol total Sim, 204. opa. Daí já chamou atenção, né? HDL 75. Bom, pelo menos o seu HDL tá muito bom, né? Esse é o colesterol considerado ok? Então, para ele ser É o ok, bom? para ele ser bom, ele tem que estar acima de 60 para mulheres. Então, para você, ele tem cumprido a função. Eu não gosto muito dessa terminologia de chamar de bom e mau colesterol, porque se você, por exemplo, estiver com o HDL abaixo de 60, você vai dizer assim, ah, o meu bom colesterol está ruim. Então, como é que ele é bom se ele está ruim, né? Então, eu acho estranho quando a gente fala dessa forma. Eu acho que a melhor forma da gente entender a questão do colesterol é nós entendermos assim, ó, eu tenho um limite máximo e um limite mínimo que deve ser observado para o HDL e o limite mínimo para o LDL, né? Ou, quer dizer, o limite máximo para o LDL e o mínimo para o HDL. O mínimo para o HDL é 60 para mulheres, né? Até você atingir a terceira idade, aí cai um pouquinho. Mas para o adulto jovem, mulher, tem que ter pelo menos 60 de HDL para trazer proteção cardíaca. Esse é o propósito do HDL, trazer uma proteção cardíaca quando está acima de 60. E o LDL deve estar abaixo de 100. A partir de 100, ele gera risco cardíaco. Menos de 100 é tranquilo, não gera risco cardíaco. Tá. O LDL 118. Gera risco cardíaco nesse caso. Então você tem um que protege e um que faz mal. E eles estão aí competindo para ver quem que vai vencer essa batalha, né? Se você vai estar com seu coração protegido ou sendo agredido. Esse Esse, LDL, esse LDL, então, deveria estar abaixo de 130? abaixo de 100, Abaixo de 100. menos de 100. E aí, no caso, quando você está com esse colesterol acima de 100, a gente tem que tentar investigar, Paty, aí quais são as causas, né, que gerou esse aumento desse LDL. Então, vamos destacar alguns motivos aqui para o aumento do LDL, que isso daqui já é muito importante. Nós devemos observar que a produção de LDL no nosso organismo, ela ocorre quando eu ofereço muita matéria-prima para o meu corpo trabalhar com essa matéria-prima para produzir o LDL. Que matéria-prima é essa? É a gordura saturada. E onde eu encontro gordura saturada? Eu encontro gordura saturada nos seguintes alimentos, né? Frituras. Toda fritura é rica em gordura saturada. Quando eu aqueço o óleo,
O óleo, ele tem um ponto que a gente chama ponto de fumaça. O que quer dizer isso? Chega num determinado momento que ele está sofrendo um processo de oxidação, essa gordura. E quando começa o processo da oxidação da gordura, ele começa a formar, então, a gordura saturada pelo aquecimento. Então, toda fritura tem gordura saturada. E quanto mais velho vai ficando aquele óleo que é utilizado para fritura, mais gordura saturada é adicionado, então, ao alimento. Por exemplo, você vai lá na feira e chegou lá na feira, resolveu comer um pastel. Aí você vai comer o pastel, tá ali aquele óleo. Às vezes aquele óleo já é um óleo de frituras de alguns dias, né? Então eu digo que às vezes ele nem parece mais óleo de soja, ele está parecendo um óleo diesel já, também preto já, né? Aquilo ali está cheio de gordura saturada. Quando você coloca o alimento ali, obviamente, essa gordura saturada, né, um alimento vai puxar, vai encharcar o alimento de óleo e vai ter uma alta concentração de gordura saturada. Isso daí para o corpo produzir o LDL é um prato cheio, né, um prato cheio. E ele vai produzir a partir dessa gordura saturada. Outro aspecto que a gente tem que considerar é que eu já tenho determinados alimentos que contêm uma grande quantidade de gordura saturada normal na sua composição. E essa gordura, rica em gordura saturada, está presente nos alimentos de origem animal. Então, toda gordura de origem animal, seja a gordura que está no leite, seja a gordura que está no ovo, seja a gordura que está nas carnes, todas elas têm uma grande concentração de gordura saturada. Então, potencial para aumentar também o nosso nível de LDL. E ainda encontramos bastante gordura saturada nos alimentos industrializados. Então, quando eu vou comprar um alimento industrializado, eu devo olhar o rótulo. Se eu, por exemplo, encontrar escrito assim, ó, gordura vegetal hidrogenada, eu não devo comprar esse alimento. Por quê? Essa gordura é uma gordura que passou por um processo chamado de biohidrogenação lá na indústria, ou seja, eu fui adicionando hidrogênios nessa molécula, por isso chama biohidrogenação. Quando eu adiciono hidrogênios, eu acabo quebrando as duplas ligações que tem entre os carbonos, que são os pontos de insaturação da molécula. E eu vou transformar aquela molécula que era insaturada em saturada. E vai servir também como matéria-prima para a produção de LDL. Ou quando eu olho e leio no rótulo, está escrito assim, ó, óleo de palma, porque é o óleo de um coco, né? E o óleo do coco, ele é saturado. Então, eu já vou ter também uma grande concentração de gordura saturada para a produção de LDL. Então, esses são os principais alimentos que geram o aumento do LDL. Desses que eu citei, quais deles fazem parte aí do seu dia a dia? Olha, eu evitei frituras, açúcar e alimentos industrializados. Já tem uns 2 meses que eu estou evitando, e esse exame aqui é de setembro. Oh, legal. Então, eu pretendo O exame é repeti-los. antes E, disso, né? e atualmente eu cozinho com muitos alimentos, eu cozinho somente com cebola, alho, sal e alguns temperos naturais. Muito bem. Às vezes eu coloco uma colherinha de chá do óleo de coco. Ele não é interessante? Não. Dentro dos óleos, né? O óleo que tem maior concentração de gordura saturada é o óleo de coco. Então, eu já ouvi muita gente dizer assim, né? Profissional mesmo, ele diz assim, que a melhor gordura para cozinhar é o óleo de coco porque não satura. Não, realmente, ele não satura. Mas por que que ele não satura? Porque ele já é saturado. Então, olha, quando você começa a analisar o perfil de ácidos graxos da gordura, ácido graxo é o nome da gordura que a gente dá. Então, assim, você tem ali os ácidos graxos na gordura. Quando você olha para o óleo de soja, no perfil dele, não vou defender o óleo de soja, mas vou fazer um comparativo entre o óleo de soja e o óleo de coco. No perfil de ácidos graxos, né, da gordura proveniente do óleo de soja, 69% é saturada. 69%. Ou seja, eu tenho 31% de gordura insaturada. Insaturada. Que é justamente a gordura boa, a gordura onde vai ter ali as gorduras que são monossaturadas, as poliinsaturadas, né? A parte boa, digamos assim, da gordura. Já quando eu olho para o óleo de coco, 93% dele é saturado e 7% é insaturado. Ou seja, a maior parte já do óleo de coco já é saturada, não tem mais o que saturar.
Então, por isso que não satura durante o aquecimento, porque já não tem mais o que saturar, né? Já é uma coisa que já está ruim, digamos assim, em termos de composição, não tem como piorar. Então, para quem tem um nível de colesterol elevado, né, principalmente do LDL, o óleo de coco não é uma boa opção. Então, qual seria interessante utilizar? Se for utilizar muito pouquinho, eu sempre sugiro o girassol, né? Porque o girassol não é transgênico, soja é transgênico, né? O milho também é transgênico. Então a gente vai para o girassol, mas muito pouquinho. Sempre lembrando que óleo, independente de ser ele é transgênico ou não, de cera de coco ou não, todo óleo é concentrado em calorias. Por exemplo, uma colherzinha de óleo, seja o azeite, seja o girassol, seja o soja, seja o óleo de coco, tem 90 calorias. Então, assim, é um valor calórico muito alto. Então, por isso tem que usar muito pouco, porque é concentrado. Triglicerídeos, 57. O triglicerídeo está ótimo. Esse resultado de triglicerídeo vale um comentário importante, porque assim, ó, a maioria das pessoas que estão com triglicerídeo alto não sabem que o triglicerídeo é um tipo de gordura, mas que não aumenta por consumir gordura, aumenta por consumir carboidrato, né? Então, o que faz o aumento do triglicerídeo é o carboidrato. E é no teu caso, Paty, está demonstrando que você não come tanto carboidrato assim. Eu reduzi, né, por conta que os farináceos, eles costumam produzir uma inflamação maior, né? Principalmente E quando a gente está falando de farináceo refinado, né? Porque absorve muito rápido, libera muita insulina, e é isso que vai piorando todo o processo. isso. E a lactose também eu evito. Eu tomo assim leite de coco, gergelim Ótimo, legal. Ó, e os queijos eu dou preferências assim para o mais amarelinho quando eu como. então, os queijos amarelos são os queijos que mais contêm gordura. Os brancos são os que têm mais proteína. Mas no teu caso, por um problema que você apresentou já dentro desses exames, que é o seu LDL mais alto, se fosse comer queijo, a preferência deveria ser pelo queijo branco. Tá? Ó, a Cris Kelly, que é uma amiga minha lá de Maringá, ela diz assim que não sabia dessa do óleo de coco. Pois é, e a gente escuta o pessoal falando tão bem do óleo de coco, né? A questão é que eu chamo isso de meia-verdade, né? Onde a pessoa apresenta somente um lado da moeda, ela não conta a história do outro lado da moeda, né? Óbvio, quando você vai fazer propaganda de um produto, você vai enfatizar o que ele tem de bom, não o que ele tem de ruim, né? Você vai enfatizar o que é bom. Se você começar a contar o que é ruim, provavelmente o consumidor não vai fazer a escolha por consumir aquele produto. Então eu preciso destacar as vantagens. Os riscos, já ninguém conta não. Então o que que acontece? Se faz uma promoção em cima de algumas vantagens, mas não conta a história toda. Eu acho muito ruim isso. Quando eu não conheço a história toda do produto, eu não estou tomando estou tomando uma decisão racional. Estou tomando uma decisão baseado numa parte das informações que me concederam. Então, algo que eu sempre digo é o seguinte: não fique somente com aquilo que a indústria diz, não fique somente com aquilo que a mídia diz. Investigue um pouco mais, procure um pouco mais de informação. Ainda sobre o óleo de coco, só para dar essa informação aqui, Paty, que eu acho muito interessante. Quando você olha, por exemplo, a cartilha, que a gente chama de consenso, da Associação Americana de Cardiologia, ela traz algumas informações interessantes sobre os óleos que são indicados para quem tem problema cardíaco. Então, veja, se para quem tem problema cardíaco, essa recomendação vale, para quem não quer ter, também vale, óbvio, né? Então, o que que eles citam ali, ó? Óleo de soja, consumir com moderação. É assim, tem uma tabela lá e está escrito desse jeito: óleo de soja, consumir com moderação. Azeite, consumir com moderação. Óleo de girassol, consumir com moderação. Soja, consumir com moderação. Óleo de coco, não consumir. Então, esse daí é a recomendação da Associação Americana de Cardiologia. Eu acho que isso tem um grau de validade para nós, né? A gente deveria observar. E aí o pessoal pergunta: e o azeite? Então, o azeite é o mesmo caso de todos os óleos. Eles são concentrados em calorias, então tem que consumir muito pouco e não deve ser aquecido. E aí pergunto na canola. Você sabe o que quer dizer a palavra canola? Já alguém te explicou alguma vez isso, Paty? Não. Então, pessoal, ó, depois vocês podem escrever canola e aí vocês vão perceber muito bem isso. Escreve canola e aí você pega as três primeiras letras do canola, que é o C, o A e o N, dá o can ali,
Isso daí é de Canadian, Canadá. Então, as três primeiras letras da palavra canola quer dizer Canadá, Canadian. Depois vem a letra O, de oil, ou seja, óleo em inglês. O L é de low, baixo, e o A, acid, ou seja, ácido. Então, a palavra canola é um acróstico que quer dizer óleo do Canadá de baixa acidez. Óleo do Canadá de baixa acidez. A canola não é uma planta original. A canola é uma planta que foi criada em laboratório, onde eles foram cruzando algumas espécies de plantas, né, para conseguir chegar numa planta que tivesse uma baixa concentração de ácido no seu óleo. Porque inicialmente a planta se chamava couza, e a couza tinha uma grande concentração de ácido e não dava para ser utilizado para o consumo humano. E levaram para o laboratório e aí foram pegando e cruzando várias plantas até criar uma nova variedade. Então a canola eu não indico muito por ser um negócio que foi criado aí pelo ser humano dentro de laboratório. Deve ser um negócio muito interessante para a gente, né? Então é isso daí que a gente tem que observar com relação à canola. Vamos continuar aí nos exames. O zinco 133,20. Tá bom. Bom, né? Vitamina B12, 317. Legal. E você está num nível de vitamina B12 bom. Eu ainda não considero o ideal, né? Eu digo que o ideal seria a gente estar acima de 400 de vitamina B12. Mas você está dentro de uma faixa etária de normalidade, né? Hoje a gente tem Para eu aumentar, ficar acima de 400, eu teria que suplementar. isso, valeria a pena fazer uma suplementação onde a gente poderia incluir um produto chamado Citoneurin 5000, né, de 5.000 microgramas, um comprimido por semana. Tá. Já seria um valor bom. Isso vale a pena, Paty, pelo seguinte: a gente sabe que a vitamina B12 ela é uma vitamina de difícil absorção intestinal. Então, muita gente, mesmo que consuma produtos de origem animal, como você citou, por exemplo, o queijo, é uma fonte de B12. Mas tem muita gente que come o queijo e não consegue fazer a absorção da B12. Você não estava fazendo suplementação de B12 e está com um nível normal. Ou seja, você tem uma absorção intestinal da vitamina B12. Então, eu posso fazer uma suplementação com citoneurin para garantir um nível de suficiência acima de 400. Eu posso levar em consideração também para idosos? Pode sim. Tem gente que perguntou, então o óleo de canola é melhor? Não, o óleo de canola não deve ser utilizado, né? Pode usar a mesma referência, então, para idosos, né? Sendo que tem pesquisas recentes mostrando que para idosos você poderia estar num nível acima de 600, né? Então, tem um protocolo americano, né, que tem sido utilizado para tratamento de Alzheimer, e tanto para evitar quanto para tratar. E nesse processo, eles já estão recomendando doses de vitamina B12 na corrente sanguínea acima de 600. Eu falei aqui acima de 400. Hoje eles já consideram acima de 600 um valor ideal para idosos, né? Eu acho que acima de 400 está bom. Mas se já tem, por exemplo, um indicativo de Alzheimer, tem algum caso na família, talvez valha a pena até um nível de suficiência maior aí, chegando a 600 para cima. E ela acontece também de não conseguir absorção e ter que fazer injetável, igual a D, ou não? Sim, tem, por exemplo, assim, ó, o avanço da idade como sendo um dos fatores que acabam diminuindo a absorção de vitamina B12. Por quê? A vitamina B12, para ela ser absorvida a nível intestinal, ela precisa de um transportador, um carreador, né? É chamado de fator intrínseco, ele é produzido no estômago. Conforme a nossa idade vai avançando, a gente vai diminuindo a produção de suco gástrico. Então, veja, os idosos eles são muito mais propensos a ter problemas de gastrite do que os adultos, né? Os adultos acabam tendo muito mais, não por causa da propensão fisiológica, mas por causa da propensão alcoólica, né? Que o povo bebe um monte e aí começa a ter problema de gastrite. Porém, se a gente for avaliar, o idoso tem uma diminuição da produção de ácido. O tempo de permanência do alimento no estômago começa a ser maior, porque está reduzindo a produção do suco gástrico. Nessa questão da produção de suco gástrico ser menor, a produção de fator intrínseco também é menor. Ou seja, para o idoso, nem sempre a gente consegue ter uma boa absorção intestinal da vitamina B12. Então é necessário que a gente busque outras vias de suplementação. E eu tenho a via sublingual,
Então, tem a B12 sublingual, você coloca embaixo da língua, ela vai derreter, tem uma boa absorção, ou partir para injetável, se for necessário. Aí a vitamina D, 29,60. Tá ruim, mas eu tô suplementando 10.000 UI diário. Tá ótimo, um valor muito bom. Ó, a gente falando da B12, ó, a Deca, Deca Beca Virada. Nossa, nome difícil de ler aqui. Ela disse assim, que a B12 da filha dela, de 8 anos, está bem baixinha, né? Então tem que fazer correção. Para criança é muito importante B12, porque a criança ainda está na fase de desenvolvimento cognitivo. É a hora que a criança está formando a maior parte do conteúdo que vai ser armazenado na sua memória de conhecimento. Não pode ter deficiência de vitamina B12 em criança de jeito nenhum. Tem que cuidar, tem que suplementar. Então, essa quantidade que você tem utilizado aí de vitamina D é um valor muito bom. Eu gosto desse valor aí. Eu acho que rapidinho você consegue corrigir a vitamina D. Tiroxina livre, 1,01. Tá normal. Esse aí é um dos hormônios da tireoide, que a gente chama de T4. Isso. E o TSH ultrassensível, 2,35. Tá normal também. Esse já é um hormônio produzido pela hipófise que gera estímulo para a tireoide trabalhar. Quando a gente, por Eu, exemplo, vai fazer diagnóstico de hipotiroidismo ou de hipertiroidismo, a gente vai avaliar justamente esse TSH. Quando o TSH está lá em cima, está gerando um monte de estímulo para a tireoide trabalhar, porque a pessoa está produzindo pouco hormônio da tireoide, hipotiroidismo. Quando ele está lá embaixo, é porque a tireoide está trabalhando demais, é o hipertiroidismo. No teu caso, normal, tranquilo, tireoide funcionando muito bem. mas eu percebi, esse valor que eu te passei foi agora em novembro. De setembro, ele tinha dado 1,73 e agora foi para 2,35. Essas variações, elas são muito normais, ocorrem, sem problema nenhum, né? E para poder ter dado o valor alterado, tinha que ser lá em cima, né? Tem que passar de Ah, 7. Então aí tá ótimo, tá dentro do nível de normalidade, vai flutuando mesmo. É igual você fazer glicose. Se você fizer glicose, até 84. Aí no dia seguinte você dorme mal, faz a glicose, dá 91. Você fala, meu Deus, estou virando diabética, né? Às vezes não. Tem um fator, às vezes, que acabou interferindo. Se você fez muita atividade física, né, no dia anterior do exame, seu nível de glicose vai dar menor. Por quê? Porque você aumentou a quantidade de glicose que entra dentro das células. Então, está menor na corrente sanguínea naquele dia. Aí você faz o exame e você fala, nossa, estou ótima, né? Não tenho nada. Mas se você fizer o exame num dia que você, de repente, não fez atividade física no dia anterior e dormiu mal, não controlou o cortisol, a insulina está mais alta, então naquele dia vai dar um nível de insulina maior, um nível de glicose maior, e você fala, nossa, estou virando diabética, né? Não. Então, tem as flutuações. Por isso que é sempre interessante, né, isso que os laboratórios têm feito agora, de trazer para a gente o histórico. Se você continua fazendo o exame sempre no mesmo laboratório, né, se encontra um laboratório de confiança, gostou do laboratório, gostou do atendimento, mantenha, para a gente poder ter justamente esse histórico aparecendo quando você faz os exames. Essa possibilidade que a gente tem de fazer esse comparativo é como se a gente estivesse ampliando uma foto. Imagina que quando você, por exemplo, faz um exame, você tem ali uma fotografia. Essa fotografia eu vou considerar ser uma fotografia 3x4. Aí você tem o histórico. Depois você conversa com o paciente, você consegue fazer alguns exames físicos no paciente. Aí você vai ampliando aquela foto. De 3x4 ela vira uma foto panorâmica, né? A gente consegue ter a possibilidade de enxergar muito mais coisa. Então esse histórico é muito legal. Por isso que se você fez o exame agora em novembro e conseguiu comparar com o outro, te dá esse panorama. Teve uma flutuação, mas está tudo dentro da normalidade. aí eu só tenho esses exames e gostaria de pedir orientação em relação, assim, à alimentação mais anti-inflamatória, que eu tenho ingerido cúrcuma, limão para quebrar o jejum, glutamina, e também uma orientação de como ganhar massa magra Hum, através da ajuda da alimentação. beleza, vamos lá então. Bom, com relação aos exames, a gente tem aí essa alteração, né, que a gente falou do nível de colesterol. Foi a única coisa que apareceu aí alterado, né? Uma pena você não ter exames assim de ferro sérico, ferritina, ácido fólico. Ah, Esse, desculpa, a ferritina eu tenho aqui, 28,74. tá vendo? Esse daí já é um exame legal. Por quê?
Nós temos o valor de ferritina, que é o nosso estoque de ferro. Sempre quando a gente pensa em fazer uma avaliação do nosso estado nutricional, nós temos alguns exames que são obrigatórios. Eu devo fazer glicose, deveria fazer também hemoglobina glicosilada, né? Deveria observar insulina, nível de colesterol e frações, triglicerídeo, né? Hemograma completo, leucograma, plaquetas, né? Teria que ter também proteína total e frações. Esse é um exame bem interessante quando a gente pensa em fazer um check-up, né? Ainda poderíamos incluir o ferro sérico, a ferritina, o ácido fólico. E eu tenho pedido sempre um outro exame que é a homocisteína, que eu acho bem interessante. Esses exames é aqueles exames que a gente deve repetir todo ano. Uma vez ao ano, fazer aquele check-up com esses daí. E levando em consideração ainda TGO e TGP, que são duas enzimas hepáticas. Basicamente seriam esses exames. Quando eu avalio isso, eu posso dizer assim, você está, Paty, com um bom estado nutricional. Ó, tem algumas carências, temos que fazer correção. Então, veja, de toda essa avaliação, a gente pode dizer, o seu nível de colesterol é um pouquinho alto, né? Então, um estado nutricional aí que a gente mostra que gera um risco cardíaco, onde a gente deve reduzir o LDL, já conversamos sobre isso. Também uma vitamina D que está um pouquinho abaixo, então fazer a correção. Agora, a ferritina. Seu nível de ferritina está dentro da normalidade, porém, não está dentro de um nível de segurança, digamos assim. A gente nunca deve estar muito próximo da beira do precipício, né, com relação aos índices nutricionais, que fazem indicativo, né, do estado nutricional. Então, eu gosto que a ferritina seja sempre acima de 50. Para mulher, principalmente, porque mulher, todos os meses, tem uma perda de sangue. Então, o ideal seria que você subisse um pouquinho. E aí, nesse caso, já vale a pena você fazer um uso de um sulfato ferroso, para a gente tentar subir um pouquinho, alcançando aí um nível de 50, pelo menos, né? Sulfato ferroso de 160 miligramas, uma vez ao dia, fazendo o uso dele entre as refeições. Então, nunca deve ser junto à refeição sulfato ferroso. Então, isso já seria bem interessante para você poder garantir um nível um pouquinho maior. Ainda mais que você destacou a questão da endometriose. E aí eu quero te fazer uma pergunta antes de falar sobre ganho de massa magra, que você falou, e dieta anti-inflamatória. Por que você perguntou da endometriose? Você tem já alguma suspeita de endometriose? Sente muita dor no período da menstruação? Tem um fluxo sanguíneo muito grande? Como é que é? Isso. Tenho muitas cólicas e às vezes a menstruação vem coágulos, Uhum, mas eu notei que melhorou bastante nesses 2 meses, porque eu estou usando resveratrol, picnogenol uhum. e chás também. Legal. Então, quer dizer, a pergunta veio justamente porque já tinha uma suspeita devido a isso, né? Casada ou solteira? Solteira. Solteira. Não, se fosse casada, ia perguntar se fazia uso de anticoncepcional, esse tipo de coisa, porque muitas vezes, né, quando a gente tem as cólicas, né, sendo intensa nas mulheres assim, isso pode gerar, devido à endometriose, um grau de infertilidade. E aí ia perguntar se já tinha tentado ter filho e não, então, beleza, solteira, tranquilo. Então, essas perguntas não cabem agora ainda. Então, vamos lá. A questão da endometriose, né, ela é um processo inflamatório, né, do endométrio. Nós temos as camadas, né, do nosso não, vocês têm a camada do útero de vocês, né? E aí, no caso, quando a gente avalia as camadas do útero, a endometriose é a camada interna do útero. Mas veja só, endométrio, na verdade, né, a camada interna. Quando falamos de endometriose, essa camada interna, ela vira para o lado de fora do útero. E aí ela começa a aderir, grudar em tudo, né? Vai gerando adesão ao intestino, à bexiga, ovários, né? Vai grudando tudo ali. Esses pontos de adesões é o que mais gera dor na mulher quando começa o processo de descamação do endométrio que se preparou para uma gravidez, né? Então é interessante a gente observar isso. É um processo de inflamação, mas é um processo de inflamação que vai gerando adesão. Então isso é muito ruim para as mulheres, gera muita dor no período, né, menstrual. O que a gente pode fazer pensando em alimentação para evitar os problemas inflamatórios do nosso organismo, né? Porque a endometriose é um processo inflamatório. O primeiro aspecto que eu sempre destaco para que a gente consiga controlar a inflamação é controlar o percentual de gordura. Se fala muito pouco sobre isso, mas a gordura é um tecido inflamatório. Então isso é muito ruim. Nós estamos com um percentual de gordura elevado, tanto para homens quanto para mulheres, né? E o que a gente percebe é que as mulheres, elas têm um nível de
acúmulo de gordura maior do que os homens, né? Maior do que os homens. O pessoal tá rindo quando eu falei ali, no útero ali, que eu falei, o pessoal não perde a chance, né? Brincadeira. Mas eu não ligo, ó. Não ligo. Eu sou mais eu, como dizem. E aí, veja só. Essa questão do percentual de gordura é algo muito importante para a gente observar. Esse ano saiu uma pesquisa feita aí, né, pelo nosso órgão máximo da saúde, no Ministério da Saúde. Eles fazem todos os anos, né? Uma pesquisa chamada Vigitel. É uma pesquisa da vigilância sanitária, onde eles ligam para a casa das pessoas e vão fazendo questionamentos para as pessoas. E chegaram à conclusão de que no Brasil nós estamos agora com 60% da população acima do peso. 60% é muita gente, né? De cada 10 nós estamos falando de 6 pessoas. E se você fizer algo, você vai perceber que isso realmente é real. Se você estiver, por exemplo, numa rodoviária, se você estiver num aeroporto, ou num local de grande circulação de pessoas, num shopping, sei lá, senta, pega um papel, escreve do lado do papel assim, divide ele ao meio com um traço, e aí você escreve de um lado assim, ó, dentro do peso, do outro acima do peso. E começa a marcar as pessoas que vão passando na sua frente. Faça a estatística para você ver. Você fica sentadinho ali, a pessoa passa na frente, opa, esse aqui está acima do peso, pá, né? Esse aqui está abaixo do peso, né? Ou está dentro do peso. E aí você vai marcando. É bem provável que você perceba de uma maneira muito nítida, 6 de 10 acima do peso. Isso é assustador. Eu já fiz várias vezes isso. Quando eu estou no aeroporto e eu não tenho o que fazer, estou cansado de ler, aí eu pego um papel e eu vou fazer estatística ali das pessoas que vão passando na minha frente, né? Eu sento numa posição estratégica e vou contando as pessoas ali, até um certo momento. Depois eu contabilizo quantos ter, faço a conta, geralmente dá 6 de 10. 6 de 10. Sempre bate. Agora, eu me assustei uma vez, porque eu fiz uma vez numa rodoviária. Isso foi em Belo Horizonte. Eu estava na rodoviária de Belo Horizonte, sentei, e na rodoviária, onde você tem um público de uma renda um pouco menor. Ali deu 7 de 10, né? E realmente as estatísticas mostram que o nível de obesidade maior é na população de baixa renda do que na de alta renda, né? Então é complicado isso. Por quê? Porque a de baixa renda compra muito alimento industrializado, né? A de alta renda também, mas a de alta renda tem condições de ir para uma academia, de pagar, né, por programas estéticos, isso e aquilo, e ainda consegue controlar melhor o peso. Então, quer dizer, mal todo mundo come, seja rico, seja pobre. Só que o rico ainda tem essa condição diferente, muitas vezes, de cuidar da saúde, procurando bons médicos, né, indo atrás de atividade física e assim por diante. Então, a gente tem que observar que a obesidade é um dos grandes problemas. E aí você falou de ganho de massa magra. Então, é muito legal já saber que você não tem esse acúmulo de gordura, que é um dos processos que mais geram inflamação no organismo, e está disposta a ganhar peso da maneira correta, né? Fazendo atividade física, estimulando o crescimento da musculatura. E aí tem toda uma questão que a gente vai falar rapidinho também. Então, o primeiro aspecto é esse, gordura. Um segundo aspecto importante quando a gente pensa na questão da inflamação é o consumo de óleo, né? Óleo, principalmente, né, os óleos saturados. Esses que a gente destacou para o LDL são os óleos que também vão gerar processos inflamatórios no organismo. Então, a gente tem que cuidar muito do consumo de óleo na nossa alimentação. Isso é muito importante observar, principalmente a gordura saturada. Outro aspecto, e esse daqui é muito ruim, né, com relação a gerar processos inflamatórios, né, é o consumo de ômega 6. Né? Então, eu falei do óleo da gordura saturada. Agora eu vou falar do óleo, mas do ômega 6. Por que ômega 6? Sempre a gente ouve falar em suplemento de ômega 3, 6 e 9 e tal. Veja, ômega 3 é um tipo de gordura que diminui a inflamação. O ômega 6 é um tipo de gordura que aumenta a inflamação. Quando eu estou falando de ômega, o que isso quer dizer? Né? Imagina que a gente tem uma estrutura de carbonos. Então eu tenho assim, ó, um carbono ligado no outro. Tem um carbono aqui, tem um outro carbono aqui, e aí eu tenho uma ligação entre esses carbonos. Quando essa ligação é feita com apenas um risquinho, a gente chama isso de ligação simples. Quando ela é feita com 2 risquinhos, ou 3, né, que também tem, mas basicamente são 2 risquinhos, isso é chamado de ligação dupla, ou ligação insaturada. A ligação simples é uma ligação saturada. A ligação dupla é uma ligação insaturada. Quando essa ligação dupla ocorre no carbono 3, eu tenho o ômega 3. Quando ela ocorre no carbono 6, eu tenho o ômega 6. E quando ela ocorre no carbono 9, eu tenho o ômega 9. São os 3 ômegas que nós temos. O ômega 3, ele é anti-inflamatório.
anti-inflamatório. Então, dentro de uma dieta anti-inflamatória, eu tenho que aumentar a minha ingestão de ômega 3. Onde que eu encontro? As 3 principais fontes de ômega 3 são, né, o óleo de peixe, que o pessoal fala bastante, só que tem aquelas características, né? O peixe tem que ser de água fria, tem que ser de água profunda, não pode ter sofrido processo de oxidação e assim por diante, né? Então, tudo isso. Depois eu tenho a linhaça, mas a principal fonte de ômega 3 são as algas. No Japão, por exemplo, a principal fonte de ômega 3 do japonês são as algas. Ali é rico em ômega 3, muito bom para nós. Esse ômega 3 é anti-inflamatório. A gente consome muito pouco. Se a gente for comparar, existe um indicativo de uma relação entre o ômega 6, então o 6, para o ômega 3. O indicativo é que eu tenha 2 moléculas do ômega 6 e uma molécula do ômega 3. Isso é o ideal, que durante as 24 horas de um dia, quando eu vou fazer o balanço do ômega 6 e 3 que eu ingeri, que eu tenho ingerido uma quantidade de ômega 6 que deu uma relação de 2:1 com o ômega 3. A gente encontra isso no Japão, Paty. Ou seja, aonde tem a dieta mais anti-inflamatória do mundo é a dieta do japonês, pela quantidade de ômega 3 que eles consomem. Já essa relação vai piorando. E nós vamos encontrar, por exemplo, os Estados Unidos numa relação de 6:1, de ômega 6 para ômega 3. Olha, era 2:1 no Japão, é o ideal. 6:1 nos Estados Unidos. Esse é o limite. Ou seja, mais do que 6:1 é uma dieta pró-inflamatória. É uma dieta que gera muita inflamação no organismo. Sabe quanto que é no Brasil? Chuta aí. 2:1 no Japão, 6:1 nos Estados Unidos e no Brasil. 5:1. 12:1. Mais, bem mais. É. O Brasil tem uma das dietas mais inflamatórias do mundo. Por quê? Porque nós não consumimos praticamente fonte de ômega 3. Ah, mas a gente come pior que o americano? Não, a gente come tão mal quanto o americano. Só que o americano toma suplemento de ômega 3. O brasileiro não. O americano, quando você vai no supermercado, você vai lá no Walmart, tá cheio de suplemento. Tem gôndolas ali só de suplementação. E o americano toma muito ômega 3, por recomendação da Associação Americana de Cardiologia. O brasileiro nem come linhaça, não come alga, não tem peixe de água fria, né, e profunda, não toma ômega 3. Então, nós temos uma das dietas mais inflamatórias do mundo. Enquanto a do Japão é a mais anti-inflamatória, a nossa, a mais inflamatória. Por quê? Porque consumimos muito óleo vegetal. Esse óleo vegetal é concentrado em ômega 6. Vixe, nossa, então, além daquela questão que a gente falou do óleo, quando aquece, forma gordura saturada, eu ainda tenho ômega 6 no óleo. Por isso que eu tenho que consumir muito pouquinho óleo, porque ali está cheio de ômega 6. E é um dos fatores que mais gera processo inflamatório na nossa dieta. É o consumo de óleo pelo ômega 6 e pela gordura saturada. Então, tem 2 problemas de óleo aí. Por isso que o consumo de gordura tem que ser muito bem controlado. Nossas fontes de gordura devem ser as oleaginosas, né? Devem ser as frutas que são fontes de óleo. Por exemplo, eu posso comer o coco, mesmo que ele tenha gordura saturada, quando eu como o coco, ela não está concentrada. Então, não há problema. Agora, se eu, por exemplo, começo a utilizar o óleo de coco, aí eu já concentrei, aí virou problema. E eu posso consumir o abacate, ótima fonte, as castanhas são boas fontes, o azeite em pequena quantidade, porque o azeite é um óleo diferente de todos os outros. Todos os outros. Por quê? Porque todos os óleos vegetais, eles vão ser fonte de ômega 6, exceto o óleo de coco, porque ele não tem gordura insaturada praticamente, então ele é fonte de gordura saturada, que é outro problema. Mas o azeite é fonte de ômega 9. E você falou que, no caso, né, eu falei que o ômega 3, ele é anti-inflamatório, o 6, ele é pró-inflamatório, e o 9, nem cheira nem fede nessa história aí. Ele não gera inflamação e nem evita inflamação. Então, por isso, o azeite é o único óleo que a gente realmente deveria utilizar em pequena quantidade devido à concentração de calorias. Mas nesses aspectos inflamatórios, ele não tem problema. Não tem problema. Ainda tem mais um detalhe que a gente deve levar em consideração aqui com relação à parte, né, de alimentação. Então, veja,
Já destacamos os óleos como sendo um grande problema, né, para nós. Vamos destacar aqui também a questão dos alimentos refinados, né? Por quê? Os alimentos refinados, eles têm absorção muito rápida no intestino. São fontes de carboidrato, absorvem rapidamente. E qual que é o problema disso tudo? O problema é que esse carboidrato refinado de absorção rápida, principalmente o açúcar, ele gera acidez no organismo. E todo o processo de doença é favorecido no meio ácido. Então, quer dizer, os processos inflamatórios, eles se intensificam quando nós estamos com o nosso organismo mais ácido. Por isso, quando a gente pensa numa dieta detox, a gente vai pensar numa dieta que gera alcalinidade sanguínea, alcalinidade do organismo, ou seja, jogar o pH para cima e nunca para baixo. Então, tudo aquilo que gera processo de acidificação do meu organismo está piorando, né, os processos inflamatórios também. Então, aí, nesse caso, os alimentos refinados, né, as farinhas brancas e o açúcar são os dois que largam na frente como sendo os piores para gerar processo de acidez no organismo. E um terceiro, né, que a gente pode destacar também, que aumenta essa questão da acidez, né, além do açúcar e das farinhas brancas que a gente falou, é o consumo de proteína de origem animal. Então, aí eu tenho me preocupado com relação a um aspecto. Hoje, muitas pessoas que querem emagrecer, Paty, eles estão partindo para uma dieta cetogênica. Né? O que é essa dieta cetogênica? É uma dieta que você vai tentar tirar o carboidrato, e aí nesse caso, estou tirando o carboidrato, então eu vou diminuir o risco da acidez, porque eu não vou estar comendo farinha branca, não vou estar comendo açúcar e tal. E aí, bacana, né? Então vamos diminuir aí o carboidrato. E aí começam a comer mais carne, queijo, leite, ovos, né? Na tentativa de fugir do carboidrato porque quer emagrecer, Olha só, se eu como proteína, eu devo lembrar que proteína, ela é construída a partir de aminoácido. Aminoácido. O que quer dizer aminoácido? Amino é um grupo amônia que está presente na molécula da estrutura do aminoácido. Ácido, porque tem um esqueleto de carbonos, depois que tem uma relação lá com a hidroxila no final, onde vai ter uma dupla ligação com o oxigênio, mais um OH ali, caracterizando a função ácida daquele esqueleto de carbono. Se eu como muita proteína, eu vou quebrar os aminoácidos. Quando eu quebro aminoácido, o que eu vou liberar? Vou liberar amônia. Amônia é tóxico. Eu mando isso para o fígado. O fígado metaboliza e vai transformar a amônia em ureia. E vai eliminar através da urina. E essa parte ácida, até ela ser utilizada para produzir ou glicose ou para produzir triglicerídeo, essa parte ácida vai gerar acidez no meu organismo. Então, o exagero do consumo de proteína pode também gerar os processos de acidificação do organismo e intensificar os problemas inflamatórios que as pessoas têm. Ou seja, pessoas, por exemplo, que têm diabetes tipo 2, né? Quando elas começam a consumir muita carne, queijo, leite e ovos, pela quantidade de gordura que elas comem e pelo processo de gerar acidez, tendem a piorar muito o processo do diabetes, que é uma doença inflamatória, né? Então, a gente tem que observar esses detalhes, é importante. Nós precisamos consumir quantidades adequadas de carboidrato, proteína e gordura. Nada em exagero e nada em falta. Tem que ser equilibrado. O problema é que as pessoas acham que o equilíbrio é tirar o carboidrato e aumentar a proteína e gordura. Óbvio que não. Então a gente tem que ter esses cuidados aí. A proteína em excesso também gera acidez. E aí quando você fala, por exemplo, do ganho de massa magra, eu queria abordar esse aspecto aqui. Ó. No Brasil, a gente pensa assim, ó, vou fazer musculação, tenho que tomar suplemento de proteína. Esse é o pensamento lógico de todo mundo que vai para a academia. Começou a malhar, tá uma semana malhando, aí fala assim, nossa, eu já tenho que começar a tomar um suplemento, que agora, né, tô malhando e agora eu preciso ganhar músculo, né? Bom, vamos analisar se realmente precisa ou não. Quando você observa uma pessoa que está fazendo musculação, ela aumenta sim a sua demanda proteica. Ela precisa de mais proteína, porque essa proteína é super importante para a reconstrução da musculatura que foi lesionada, para você poder gerar o ganho de músculo, a hipertrofia muscular. Olha só o que acontece aqui nessa história. No Brasil, nós precisamos uma média, levando em consideração a população, né, foi feito um cálculo, a média de necessidade de proteína do brasileiro é 70 gramas por pessoa por dia. Então, 70 gramas per capita, a gente chama. Sabe qual que é o consumo per capita no Brasil, Paty? 70 é a necessidade. O consumo per capita do brasileiro, em média, de proteína, quer chutar ou não? Não Não? sei.
170. Ou seja, na média se precisa de 70, mas se consome 170. Então, na média, no Brasil, já tem 100 gramas de proteína sobrando. Sobrando. Quando você começa a fazer musculação, essa proteína que antes sobrava, vai começar a diminuir a sobra agora, porque boa parte dela já vai ser utilizada para a construção da musculatura. Isso quer dizer o seguinte, que grande parte da população que vai fazer musculação, que ainda não faz, mas vai fazer musculação, não vai precisar tomar suplemento. E grande parte da população que já faz musculação e toma suplemento, não precisaria tomar. Não precisaria tomar. A gente precisa realmente descobrir se você precisa ou não suplementar a parte de proteína. Eu, por exemplo, fazendo musculação, eu preciso tomar. Porque como eu sou vegetariano estrito, eu tenho um consumo de proteína menor do que quem come produtos de origem animal, porque são muito mais concentrados em proteína. No meu cardápio, eu consigo suprir a minha necessidade de proteína para manutenção. Porque os vegetais são menos concentrados em proteína do que os produtos de origem animal. Agora, a partir do momento que eu começo a fazer uma musculação, eu não consigo, através da alimentação, suprir toda a minha necessidade proteica. Aí eu preciso suplementar, porque senão eu não vou ter resultado. Então é importante nós termos esse grau de consciência. Não são todas as pessoas que precisam tomar suplemento. Grande parte das pessoas que fazem uso de suplemento não precisariam, porque já consumiam mais proteína do que precisavam. Estão consumindo mais ainda. Aí é quando a gente começa a perceber os problemas correlacionados a uma suplementação. E tem muita gente que diz assim, esse negócio de suplementação é do capeta, né? Um monte de gente que faz aí tem problema. Não, de maneira nenhuma. A suplementação é um negócio excelente. O problema é que a grande maioria das pessoas que faz o uso do suplemento não havia necessidade de utilizar. Por isso que acaba gerando problema. E o termo correto nem seria suplemento, seria complemento. O que quer dizer? Eu como uma quantidade, mas não supro tudo que eu preciso. Então eu preciso complementar. Complementar. Então o ideal é a gente pensar em complementação e não em suplementação. Suplementação é, por exemplo, de uma vitamina B12. Para quem é vegetariano estrito, ele não ingere nada que tenha B12. Aí ele precisa suplementar, ou seja, ele vai oferecer 100% da necessidade dele, porque não ingere nada. Agora, quando eu já como uma quantidade de proteína e eu coloco mais através do suplemento, ele não está cumprindo um papel de suplemento, ele está cumprindo um papel de complementar, é um complemento alimentar. Então, ele entra dentro da conta da nossa ingestão proteica. Então, é sempre importante observar esses detalhes, Paty. Então, o ideal é que você pudesse... Eu pensei... desculpa, pode Não, falar. eu só falei que você precisa realmente descobrir a sua necessidade para que não haja o uso em exagero depois. Eu pensei em suplementar a questão da proteína, Uhum. porque como eu fiz essa mudança de hábito, retirei bastante gorduras, farináceos e o açúcar, então eu já atingi o peso ideal e não gostaria mais de reduzir. Legal, ok. Até pode ser que seja necessário, sim, colocar um pouco de proteína, mas o ideal é que a gente pudesse acompanhar o caso para poder determinar realmente se precisa ou não. Mas veja que a maioria das pessoas não precisa. A maioria não precisa, né? Então é importante observar esse detalhe. E ainda quero destacar aqui, mais um produto que pode, esse eu falei que pode, os outros eu falei que geram, né, inflamação. Esse eu estou dizendo que pode piorar processos inflamatórios, né? Qual seria esse produto que pode piorar os processos inflamatórios? O glúten. O glúten também é um que pode piorar. Como assim? Né? Então quer dizer que tem gente que vai poder comer e não vai ter problema nenhum com glúten? Isso, é isso mesmo. Tem gente que vai comer o glúten e não vai ter nenhum problema. Tem outras pessoas que, comendo glúten, vai piorar os processos inflamatórios. Então, para você ter uma noção, tem gente que tem endometriose e não consegue engravidar. Né? A mulher está lá com endometriose e não consegue engravidar. Quando a gente retira o glúten da alimentação dela, a gente diminui a tal ponto a inflamação da endometriose que ela consegue engravidar. Então, para algumas mulheres, né, que têm endometriose, por exemplo, você fazer um teste alergênico é muito interessante, porque aí você vai determinar como que o seu organismo reage ao glúten. Quando você faz lá um teste de alergia ao glúten, ele pode aparecer uma cruz,
2 cruzes ou 3 cruzes. Se aparecer uma cruz no exame de alergia ao glúten, tranquilo, pode continuar consumindo sem problema nenhum. Ele não tem tanto processo alérgico no organismo, não gera inflamação, tá ótimo, tranquilo. Se aparecer 2 cruzes no exame do teste alérgico ao glúten, vale a pena suspender o consumo dele por 3 meses e depois repetir o exame. E se aparecer 3 cruzes, aí tem que retirar o glúten para sempre, porque ele gera inflamação nessa pessoa e aí ele vai piorar todos os processos de doenças inflamatórias que aquela pessoa possa ter. Entendeu? Então, dieta inflamatória é isso. E com relação a ganho de massa magra, o mais importante é coma bem, malhe direito, durma cedo, né? E suplemente se necessário. É isso aí, Paty. O que você achou? Dá para encarar uma dieta anti-inflamatória dessa ou não? Com certeza, já estou no caminho. Então, veja, não é tão difícil assim. Mas é interessante porque a gente começa a enxergar de um olho clínico, né? E começa a perceber. Você falou, opa, realmente, eu tinha alguns erros aqui que eu cometia. Tem outras pessoas que estão reconhecendo alguns erros que cometem. E isso tudo gera inflamação no organismo. E devemos lembrar, né? Que inflamação, nesse momento, é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa em tempos de pandemia. Quanto mais inflamado está o seu organismo, mais baixo está o seu sistema imunológico, porque ele está ocupado em combater os processos de inflamação do teu organismo. E não está lá, preparadinho lá na torre, né, para poder observar a chegada de um invasor, que é o coronavírus, e começar já um combate imediato à doença. As pessoas que têm diabetes tipo 2, doença crônica, por exemplo, hipertensão, obesidade, né, toda doença crônica gera inflamação. Isso quer dizer, o organismo dela está combatendo as doenças inflamatórias que ela já tem. Por isso que essas pessoas entram na condição de maior risco para a doença do coronavírus. Porque quando você tem a entrada do vírus, seu sistema imunológico deveria estar lá na torre de comando observando a chegada de um invasor, está ocupado em combater as doenças inflamatórias que a pessoa já tem. Doenças autoimunes também são inflamatórias, a própria endometriose. E aí o que acontece? O tempo de resposta imunológica ao vírus é maior. Faz com que demore muito tempo para poder começar o combate do vírus e ele já vai ter se disseminado por várias células, vai ter tomado conta do organismo. Aí é quando a pessoa entra nos casos mais graves da doença. Doutor, ficou uma dúvida da vitamina D. Eu suplemento ela junto com a K2, tá correto? Tudo bem, tranquilo, sem problema nenhum. É ótimo assim, né? E tem que ser junto com uma refeição que contenha gordura, tá? Beleza. Paty, foi muito legal conversar contigo hoje, né? Observar o seu estado nutricional que está bom, pequenos ajustes, né? Gostei de saber do desejo do ganho de massa magra. Isso todo mundo deveria ter, todo mundo que deveria querer fazer musculação, né, para aumentar a massa magra, né? Seu estado nutricional está bom e você com certeza já não está com aquele nível de colesterol, porque o exame de setembro você já promoveu mudanças, né? Isso é muito importante a gente entender que quando tem alteração no exame tem que fazer algumas mudanças, né? Suplemente aí com seu sulfato ferroso também para subir sua ferritina. Isso vai te ajudar bastante, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, tá, doutor? Um feliz ano novo para você e para sua família e para todos que estão acompanhando aqui a gente. Muito obrigada por essa grande ajuda que tem nos dado, nos presenteado aí com esses 2 days. Eu agradeço também a participação de cada um de vocês, né? Agradeço muito a Paty hoje que compartilhou a história conosco, mas agradeço a cada uma das outras 132 pessoas que estão aqui conosco nesse momento, né? Quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, que Deus realmente abençoe vocês e, mais do que a bênção, que você receba a proteção de Deus nesse 2021, porque ainda vivemos tempos de pandemia e precisamos muito da proteção de Deus, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que tenhamos um 2021 muito melhor do que foi 2020. E se tem um motivo para agradecer 2020, é o motivo de termos esse número de pessoas aqui reunidas, porque quer dizer que todas elas estão vivas, né? Enquanto tantas outras já morreram, em virtude dessa pandemia, temos que agradecer pelo dom da vida, onde Deus tem nos protegido e tem nos preservado. Mesmo que alguns estejam com suas doenças, né? Lembre-se que muitas das doenças somos nós que somos os causadores pelo estilo de vida que levamos, pelas escolhas que fazemos e promovendo mudança, as doenças muitas vezes deixam de bater à nossa porta. Um bom dia para todos vocês,
Um grande abraço. Amanhã não teremos Today, óbvio, né? Ceia, o pessoal vai dormir hoje depois da meia-noite. Não vou obrigar ninguém a acordar amanhã cedo, né? Para poder assistir Today. Então voltamos dia 2 de janeiro de 2002, não, 2 é sábado, 3, 4, 4 de janeiro, então. 4 de janeiro nos vemos de novo no Today. Grande abraço para todos vocês, um ótimo dia. Ceiem com moderação e sirva a ceia cedo. Não espere chegar meia-noite para comer, coma mais cedo. Tchau, tchau. Até mais.